quero começar essa celebração com quase um dos últimos versículos da Bíblia, do livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, diz o seguinte: o Espírito e a noiva dizem, vem. Todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser beber, beba de graça da água da vida. Convido vocês que podem ficar de pé e vem. Esse é o tempo de adoração. Essa é a hora de adoração. Tua graça não me guiar, fortalecer.
fortalecendo o meu andar. Aos pés do monte estou, o próximo passo eu dou, confiando em ti, no teu guiar, Senhor. A força não vem mais de mim, meus pés já não podem andar. Se tua graça não me guiar, fortalecendo o meu andar. A força não vem mais de mim, meus pés já não podem andar. Se tua graça não me guiar, fortalecendo o meu andar. Eu quero confiar tudo que sou, sem nada reter ou esconder. Eu quero confiar em tuas mãos e ver que não há melhor lugar, e ver que não há melhor lugar, e ver que não há melhor lugar que o teu altar. Eu quero entregar tudo que sou, sem nada reter ou esconder. Eu quero confiar em tuas mãos e ver que não há melhor lugar, e ver que não há melhor lugar, e ver que não há melhor lugar que o teu altar. Que coisa bem boa, né? Sabermos que não há lugar melhor do que o altar do Senhor. Em meio a tantas coisas diferentes que estamos vivendo, que privilégio como filhos de Deus saber que nossa vida está completamente confiada nas mãos dele. Que privilégio saber que se erguemos as mãos, clamamos a ele, ele ouve. Que privilégio poder adorá-lo, mesmo num número restrito, mesmo de forma tão diferente, né, de como nós não estamos acostumados, mesmo não podendo nos tocar e nos abraçar, mas o Espírito Santo está conosco, ele nos toca, ele nos abraça, ele nos acolhe, ele ouve o nosso clamor, e o Senhor Deus é digno de toda a nossa adoração. Erga a sua mão, adore ele, clame, e ele vai se manifestar a nós, amém? Vamos declarar isso juntos então. Erguermos as mãos para adorar e clamarmos a ti, tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor, és tu, meu Senhor. Digno és do meu louvor, só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu
ti. Tu virás até nós por tua graça e favor, ao erguermos as mãos e clamarmos a ti. Tu virás até nós por tua graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu, que és tu, sim, és tu. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de te louvar, de te elogiar, de dizer que tu és digno da nossa adoração. Tu és o único Deus, tu é aquele que cuida de nós, tu é aquele que conduz as nossas vidas, tu é aquele que te manifesta a nós quando erguemos nossas mãos, quando te buscamos. Queremos ouvir o Senhor falando conosco agora. Queremos render o nosso coração à tua vontade, ao teu querer. Queremos ser filhos e filhas obedientes a ti. Queremos ver coisas novas acontecendo à nossa volta, na tua igreja, nas nossas vidas. Então vem, Senhor, fala conosco, nos abençoa neste tempo aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Podem sentar. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal que está nos assistindo, sejam muito bem-vindos. Podemos ter todos juntos, presentes online, esse tempo especial com o nosso Deus. E hoje eu quero falar algo especial, importante para nossas vidas, que fala sobre o nosso coração. Coração que faz toda a diferença para as nossas vidas. Que se não fosse Ele, nós não teríamos vida. Se não fosse Ele, nenhum de nós estaria aqui, nosso coração, lutando e batalhando para vivermos aquilo que estamos vivendo. Em 1999, um homem chamado Dionísio Eloy, tinha 46 anos, aqui de Parobé. O coração dele estava pifado. E ele precisava de um transplante. Ele precisava fazer um transplante de coração. Só que ele não estava conseguindo alguém compatível com ele. Ele não estava conseguindo alguém para poder fazer esse transplante. E na época, com o desenvolvimento da medicina e da tecnologia, eles criaram um coração elétrico. E ele pôde fazer um transplante de coração, tirando aquele coração de carne, pifado, que não servia para mais nada. Ele não conseguia mais caminhar, ele não conseguia respirar direito. E colocaram um coração elétrico. E não era do lado de fora, era do lado de dentro mesmo. Tá? O único inconveniente é que ele tinha que carregar uma bateria de 3 quilos o tempo todo, né, pendurado nele. Mas aquele transplante com a tecnologia que tinha da época foi algo fantástico. Ele começou a ter vida novamente. Ele começou a caminhar, logo ele conseguiu caminhar longas distâncias. Ele conseguia respirar normalmente. Ele conseguia carregar a filhinha dele, que ele tanto amava. Que diferença faz um coração? E como é importante para nós isso. Se nós queremos saber como está o nosso condicionamento físico, nós olhamos para o nosso coração. Se nós queremos saber como estão os nossos sentimentos, as nossas emoções, a gente fala, como é que está o teu coração? Nós usamos muito essa expressão do coração. E a própria Bíblia fala sobre isso. A Bíblia também fala sobre essa questão do coração. Provérbios 3:1 vai declarar, meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos.
E 4:23 de Provérbios também vai dizer: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E o que eu quero conversar com vocês hoje, esses breves momentos que podemos ter aqui, é sobre o nosso coração. Como está o nosso coração? Mas não o coração humano, né? Aquele do condicionamento físico. Isso a gente deixa para o Samuel ver isso para nós depois, né? Enfim, o nosso coração, dos nossos sentimentos, dos nossos valores de vida, daquilo que realmente importa, porque para Deus o que importa é o coração. E nessa conversa nós vamos falar de 3 pessoas que andaram muito próximas. Nós vamos falar de Judas, nós vamos falar de Jesus e nós vamos falar de Pedro. 3 pessoas que caminharam muito próximas durante um longo período de tempo, que se conheciam, mas tinham corações completamente diferentes uns dos outros. E se tu tem tua Bíblia aí, abre lá em João, capítulo 13. João, capítulo 13, versículo 21 até o 38, vai nos falar um pouco sobre essa história. Jesus aqui está com os seus discípulos nos últimos momentos do seu ministério na terra. Jesus aqui já tinha no início do capítulo 13, ele já lavou os pés dos discípulos. Então eles estão num momento muito próximo, muito íntimo. E aí, eles começam, a partir do versículo 18, Jesus começa um diálogo mais próximo com eles, mais de coração. E ali na primeira parte nós podemos observar a primeira pessoa, que é Judas, que tinha um coração escondido. Judas tinha um coração escondido. Jesus, no versículo 18 em diante, então ele vai começar esse diálogo mais próximo com os seus discípulos, e ele começa a dizer: olha, um de vocês vai me trair. E todos ficam espantados. Imagina, aquele grupo de pessoas que estão tão próximas, conviveram tanto tempo juntas, se conhecem tão bem, e Jesus larga uma bomba ali agora. Um de vocês vai me trair. Aquele que eu pegar o pão, molhar no molho ali, que eles tinham um molho temperado, e der para comer, essa vai ser a pessoa que vai me trair. E os discípulos ainda não entendiam muito bem o que estava acontecendo, e Jesus pega o pão, molha aquele molho e dá para Judas comer. E Judas come aquele pão, e Jesus olha para ele e diz: olha, o que tu tem para fazer, faça depressa. Diz que Satanás entrou em Judas naquele momento. Ou podemos dizer assim, que Satanás tomou conta totalmente do seu coração, integralmente ali. E diz que Judas saiu e ele foi então até os líderes judaicos que queriam prender Jesus. Judas tinha um coração escondido. Ele parecia fiel, mas ele não era fiel. Ele tinha alvos, ele tinha propósitos próprios, que não eram os alvos e propósitos de Jesus. Ele queria que Jesus fosse aclamado o rei, o político, aquele que poderia governar o reino de Israel, aquele que poderia libertar eles, o povo de Israel, desses opressores romanos. Judas queria fazer do seu jeito, mas ele não entendia isso. A palavra de Deus fala também sobre isso, sobre uma mente dividida. Tiago 1,6 vai dizer: pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, é instável em tudo que faz. Judas seguia Jesus de uma forma externa, mas ele nunca se deu completamente ao Senhor Jesus. Judas nunca se mostrou quem ele realmente era, quem ele era na realidade. Ele estava ali junto com os outros, mas lá dentro ele maquinava e planejava planos e propósitos diferentes. Ele nunca entendeu o que Jesus estava declarando para eles. Judas é famoso por ter traído Jesus. Muitos anos atrás eu vi uma história de um pastor
que ele se preparou, ele estudou, ele participava de uma igreja, ele se preparou, estudou, e foi para ser um pastor de uma igreja. Mas em determinado momento, num culto, numa celebração como a nossa, ele vai e antes de começar ou querer ensinar, que as pessoas imaginariam isso, ele diz: eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eu enganei vocês. Eu menti para vocês. Nossa, imagina o espanto das pessoas. E ele olha para as pessoas e diz: eu, durante toda a minha vida até hoje, eu nunca reconheci Jesus como meu Senhor e Salvador. Uau! Alguém que tinha convivido na igreja, que tinha se preparado, estudado, se dedicado para aquilo que ele estava fazendo, conduzir uma igreja, um dos principais líderes da igreja, que estava ali para conduzir as pessoas espiritualmente, ele não conhecia Jesus como seu Senhor e Salvador. Não tinha reconhecido isso. Ele viveu anos e anos nesta mente dividida, em que ele fazia as coisas porque ele tinha que fazer, porque a vida levou ele a fazer aquilo, porque ele gostava de fazer, mas ao mesmo tempo ele lutou e ele sabia que ele não conhecia Jesus como seu Senhor e Salvador. E que bom que ele pôde fazer isso. Mas imagina a agonia da pessoa, durante anos e anos vivendo aquela situação, mostrando para as pessoas algo, mas lá dentro, no coração escondido, ele tinha outros planos. Muitas vezes nós vamos nos deparar com esse Judas dentro de nós. Nós temos que reconhecer isso, porque nós vamos buscar a nós mesmos, os nossos próprios planos, os nossos próprios desejos, as nossas próprias prioridades de vida. Jesus mesmo declara em Mateus 6, onde estiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. Aquilo que tu corre atrás é aquilo que realmente tu valoriza. Aquilo que tu corre atrás como primeira coisa, como prioridade de vida. Ali é que vai estar o teu coração. E muitas vezes nós vamos deixar Deus de lado, correndo atrás dos nossos próprios interesses, dos nossos próprios objetivos de vida, diante das pessoas. Muitas vezes nós vamos mostrar talvez aqui algo, ou vamos concordar com as pessoas e dizer, é verdade, mas lá fora, na nossa vida, do nosso cotidiano, quando nós precisamos aplicar aquela verdade que nós afirmamos diante das pessoas, e que faz parte do reino de Deus, isso é muito importante, nós fizemos como os outros fazem. Nós negamos isso, porque ainda não permitimos que Deus realmente tocasse profundamente em nossos corações. O problema de Judas, infelizmente, não foi resolvido. Ele preferiu e ele escolheu aniquilar a sua vida nessa terra, porque ele não queria resolver aquilo que estava no seu coração. Ele não queria confiar completamente a Jesus. Porque, para Deus, o que importa é o coração. A segunda pessoa que nós temos é Jesus. Jesus tinha um coração transparente. As pessoas podiam olhar para Jesus e ver realmente quem ele era, interiormente, e por consequência, aquilo que ele mostrava, aquilo que ele fazia, aquilo que ele falava, era realmente aquilo que estava dentro do seu coração, como acontece com todos nós. Aquilo que nós falamos, expressamos, ou a forma que vivemos, é o que realmente está dentro de nós. Ele era capaz de se dar aos outros, integralmente, sem nenhum tipo de egoísmo. Versículo 34 desse texto, ele vai falar sobre o grande mandamento. Ele vai declarar um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Mas qual o padrão desse amor? Assim como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. E mais adiante ele vai dizer, e esta forma de vocês se amarem,
vai ser a forma como as pessoas vão olhar para vocês e vão saber que vocês são meus discípulos. Jesus era íntegro. Não havia conflito interior e exterior. Ele vivia aquilo que havia dentro dele, aquilo que ele tinha no seu coração. E por isso ele podia declarar: como eu os amei. Ele expressou isso profundamente. E a forma do amor dele foi dar a sua vida integral, abrir mão de qualquer forma de egoísmo que poderia ter. Ele mostrou isso para nós. Ele amou as pessoas. Provérbios 27:19 diz o seguinte: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Somente na prática nós vamos conseguir discernir onde está o nosso coração. Mas como cristãos, nós temos que lembrar que nós somos seres humanos. E por somos seres humanos, e por sermos, se tu tem o Senhor Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, tu tem que entender que a distância da tua vida, da tua realidade de vida, da vida que o Senhor deseja para ti, quanto maior essa distância entre um e outro, maior será a agonia, maior será a tristeza, maior será a luta interior que tu vai ter. Porque tu vai estar cada vez mais longe dos propósitos, dos desejos, dos planos, dos sonhos que Deus tem, dos valores de vida que tu deve viver. Porque é um padrão. Aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas está aqui. O que Ele quer de nós é um coração transparente, cada vez mais dominado, controlado, ou viver a vida de Jesus em nós. Mas nós nos distanciamos disso. Não. O Senhor quer que a gente vá cada vez mais perto dEle, para que esse vazio cada vez mais seja preenchido, cada vez mais seja completo em nós, cada vez mais essa luta que nós temos em nós, e a gente tem essa luta, seja menor, seja a nossa vida cada vez mais integral diante dEle. Jesus mostra que o seu coração era o coração de Deus. Versículo 31 e 32 vai afirmar isso. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e glorificará em breve. Em vários outros lugares, Jesus vai afirmar: aquilo que eu estou falando é o que o meu Pai está falando. Aquilo que eu estou vivendo é o que o meu Pai quer que eu viva. Aquilo que eu estou pensando de vocês é o que o Pai quer que eu pense de vocês. Há uma integralidade nisso. E assim Deus quer que a gente vá nessa direção cada vez mais, tendo um coração transparente, vivendo para as pessoas aquilo que realmente está dentro de nós, os valores do reino, a vida de Jesus, as experiências que nós temos, amando as pessoas, vivendo com elas, declarando esse amor de Jesus para todos. Porque para Deus, o que importa é o coração. E a terceira pessoa é Pedro. Pedro que tinha um coração enganado. Do versículo 36 em diante, depois que Jesus faz essa declaração do amor, ele vai dizer que, olha, eu tenho que dizer para vocês que eu vou ainda para um lugar, mas vocês ainda não podem ir comigo. Ah, o Pedrão. Eu digo assim, o Pedrão velho de guerra. Ah, Pedrão. E ele olha para Jesus e diz: não, Jesus, como assim? Como assim eu não posso ir com o Senhor? E aí Jesus: não, infelizmente ainda não, Pedro. Fica tranquilo. Não, eu não vou abandonar o Senhor. Se eu tiver que dar a minha vida pelo Senhor, eu vou dar. Ai, ai, ai. Pedro seguia e amava Jesus. Muitas vezes nós vamos poder ver isso. Mas ele ainda confiava nas suas próprias forças. Ele ainda se via como alguém capaz, forte, na qual ele pode dizer: não, Senhor, eu darei minha vida por ti. Mas a avaliação que ele tinha dele mesmo não era muito realista.
Romanos vai dizer, 12, vai dizer, olha, que tu tenha um pensamento de ti realista. Não pense mais do que tu realmente é. Pedro tinha um problema de orgulho muito forte. Quem não tem isso? Quem não vive essa luta de orgulho? Ele tinha a sua força e a sua capacidade em si mesmo. Mas ele tinha que entender e compreender que aquilo que ele pensava não era tanto. A força e capacidade que ele pensava que ele tinha não era tão grande assim. E Jesus, lá no versículo 38, vai dizer para ele: Pedro, antes que acabe essa noite, antes de nascer o sol, o galo vai te cantar. Mas até lá, nessa noite, todo esse período, tu vai me negar 3 vezes. 3 vezes pessoas vão olhar para ti e dizer, tu conhece Jesus? E tu vai olhar e vai dizer, não, eu não conheço Jesus. Deus resiste aos orgulhosos, porque Ele sabe que o orgulho cega as pessoas. O orgulho engana as pessoas. E Pedro era orgulhoso. Por quê? Porque primeiro ele se via como uma pessoa muito importante. Ele era amigo íntimo de Jesus, ele era um dos discípulos de Jesus, que ele conviveu 12 anos, ele viu Jesus fazendo coisas. Ele mesmo fez em nome de Jesus muitas coisas. Além disso, ele era amigo mais íntimo. Havia 3 discípulos que caminhavam mais próximos de Jesus. E ele era um deles. Então, ele se via como alguém muito importante. Ele também confiava nas suas próprias forças. Eu posso. Eu nunca vou te abandonar, Jesus. Se eu tiver que morrer, os outros eu não sei. Os outros discípulos de Jesus eu não sei. Mas eu, Jesus, não, eu não vou te abandonar. E ele era um bom judeu. Ele se considerava como um bom judeu. E como bom judeu, ele se via acima dos outros. Não significa que ele não amava Jesus, como eu já disse isso. Mas ele não conhecia a si mesmo. Ele não era realista, ele não tinha compreensão do seu próprio coração. E nós temos que admitir que nós vamos nos ver como Pedro muitas vezes. Nós não vamos ser realistas com quem nós somos. Muitas vezes nós vamos nos enganar a nós mesmos, pensando que sim, somos capazes, que damos conta do recado, ou não precisamos de Deus nesse momento, pode deixar comigo. Nós não vamos declarar muitas vezes isso, mas nós vamos viver assim muitas vezes. Muitas vezes por aquilo que nós temos, ou por aquilo que nós conquistamos, ou daquilo que nós temos de conhecimento, de graduações que tivemos, ou porque nós temos uma família perfeita, nós olhamos e pensamos, viu? Olha como eu sou capaz. Olha como nós conseguimos isso. Somos autossuficientes. Nós não precisamos de nada. Mas muitas vezes nós nem declaramos isso, mas nós vivemos isso. Nós pensamos que nós podemos enfrentar as dificuldades da vida, porque nós temos força para isso, porque nós podemos deixar Deus de lado, e nós podemos viver do nosso jeito, da nossa maneira. Nós vivemos dias de insegurança. Nós não sabemos como amanhã vai estar a nossa saúde. Nós não sabemos amanhã como vai estar o nosso emprego. Nós não sabemos como amanhã vai estar as nossas finanças de tudo que nós estamos vivendo. Nós vivemos dias assim. E claro que nós vamos lutar, nós vamos batalhar. Nós temos isso, Deus nos deu essa capacidade de, se não der de uma forma, nós vamos tentar de outra. Mas nós temos que entender que lá dentro do nosso coração, nós devemos ter os valores do reino. Lá dentro do nosso coração, nós devemos viver aquilo que está na sua palavra. Lutando, batalhando, trabalhando, se dedicando, fazendo o melhor que nós podemos. Se as coisas não dão de um jeito, a gente tenta de outro, mas olhando para Deus e dizendo, Senhor, eu preciso de Ti. Eu estou indo nessa direção, mas se o Senhor não estiver comigo,
Eu preciso que o Senhor esteja comigo. Eu peço que o Senhor me abençoe, estando tudo conforme a palavra de Deus. Mas, se nós não sabemos muito bem, como é que nós podemos saber que estamos no caminho certo? Como é que nós podemos resolver isso dentro do nosso coração, para que a gente não tenha um coração enganado? E a própria palavra de Deus vai nos ajudar com isso. Salmo 139, salmo maravilhoso, que vai falar sobre a vida. E lá no final do salmo, ele vai declarar: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. A única maneira de nós realmente conseguirmos resolver essas situações é pedindo ao Senhor: Senhor, sonda o meu coração. Porque o meu coração humano, meu coração da minha vida interior humana, ele é enganoso. Porque ele vai tentar subterfúgios para não precisar reconhecer Deus. E diga-se isso desde o início da humanidade, a gente sabe disso. A semana passada eu tive um problema sério com o carro. Eu tive um problema de temperatura do motor. Estava eu na estrada com a família, andando, e de repente a temperatura subiu lá em cima, em segundos isso acontece, subiu lá em cima, começou a piscar tudo que era a luz daquele painel, começou a aparecer a palavra pare, começou a pitar, pá, coisa mais linda de se ver. Tinha luzinha lá que eu nem sabia que tinha dentro daquele painel lá, né? Enfim, encostei o carro, né? Estourou a mangueira do ar quente e foi toda a água de uma hora para outra, né? Tudo bem, levamos mais ou menos umas 4 horas para resolver tudo, né? Mas saímos, continuamos até chegar em casa, mas ainda a temperatura estava subindo muito. Não foi resolvido realmente o problema. Havia um outro problema por trás daquilo. Bom, no outro dia eu fui no mecânico, o mecânico olhou e disse: olha, pode ser isso, mas pode ser aquilo. Seguinte, é melhor tu ir no especialista. Vai lá naquele especialista lá, o cara trabalha só com esse tipo de coisa. Ele vai poder te dizer o que é. Ok. Fui lá no especialista, o cara olhou e disse: é a válvula d'água. A válvula d'água está emperrada, não faz com que a água não circule direito, e aí por isso que o teu motor está esquentando além do que deveria. Fui no segundo especialista. Fui no segundo. O cara olhou e disse: não, é a válvula da água ali, que ela não está abrindo direito, e aí a água não circula. Beleza, voltei no mecânico e disse: os 2 caras disseram que era a válvula da água. Perfeito, vamos lá, trocamos a válvula da água, resolvido o problema. Não teve mais problema, estou andando tranquilo. Nós devemos pensar sobre isso. Nós queremos resolver as coisas do nosso jeito. E aí a gente começa a dar tiro para tudo que é lado. E a gente tenta dar o jeitinho, e tenta fazer assim, e tenta fazer assado, e tenta isso, e tenta aquilo. Eu não estou me sentindo muito bem, mas então eu vou tentar por aqui. E nós esquecemos que nós temos um especialista, que é o nosso Senhor. Nós temos um especialista que está ali, desejando nos ajudar em tudo, podendo resolver o nosso problema, do nosso coração enganado, que traz tantas consequências, às vezes, para nossas vidas e para a vida das pessoas em nossa volta. Mas nós lutamos ainda para nós mesmos resolvermos. Para nós resolvermos isso no nosso coração, algumas dicas que eu quero deixar para nós. Primeiro, temos a consciência que nós somos humanos e que a única coisa que pode fazer a diferença na nossa vida é a presença do Senhor Jesus Cristo. Por consequência, com a presença do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nós temos a presença do Espírito Santo de Deus. Uau! O Espírito Santo que lá em Gálatas vai declarar sobre
o fruto do Espírito que Ele quer produzir em nossas vidas. Porque nós vivemos na obra da carne. Nós vamos muitas vezes ter inveja, nós vamos nos irar, nós vamos viver em imoralidade, nós vamos viver em ciúmes, todas essas coisas das obras da carne que nós chamamos. E que destroem a nossa vida e destroem a vida de outras pessoas. E porque nós queremos ser humanos, nós queremos dizer, não, eu vou dar um jeito nisso. E esquecemos que o Espírito Santo de Deus, a presença de Jesus em nós, faz toda a diferença. E da qual Ele quer produzir, ou Ele quer fazer com que aflore em nossas vidas o fruto do Espírito. O amor, a alegria, a bondade, a misericórdia, a mansidão, o domínio próprio. Tudo isso, o Espírito Santo está ali para fazer em nós. O especialista. Por que nós ficamos lutando? Por que nós vamos deixar de lado? Não! Pergunte para o especialista, sonda-me, ó Deus. Sonda-me, vê o meu coração. A segunda coisa é pedir para Ele. Tendo essa consciência dessa presença do Senhor Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo em nós, peça que Ele avalie o nosso coração. Peça para Ele avaliar o teu coração e dizer para ti como está a situação. O especialista. E terceiro, quando Ele mostrar algo, reconheça. Verdadeiramente reconheça a situação. Não fuja daquilo. E Deus vai usar muitas formas, o Espírito Santo vai usar muitas formas, o Senhor Jesus vai usar muitas formas para fazer isso. Ele vai usar a sua palavra, Ele vai usar as pessoas à tua volta, Ele vai usar situações como as que nós estamos vivendo. Sim, porque Ele permite que essas coisas aconteçam, porque Ele quer nos atrair para Ele. E Ele está falando para nós, escuta, te entrega. Pare de lutar por tuas próprias forças. Eu estou aqui. Tu não tem conseguido amar as pessoas ou amar alguém? Eu estou aqui. Tu tem tido dificuldades, tu tem sentido muita inveja da pessoa por determinada situação? Eu estou aqui para resolver isso. Tu tem te descontrolado, tu não tem conseguido lidar com as tuas emoções? Eu estou aqui para resolver isso. Pare de lutar. Reconheça, se arrependa e continue a tua caminhada com Ele. Não desista. Tantas pessoas que, quando são expostas por Deus, ou quando são expostas a uma situação que Deus pode resolver, elas fogem, elas abandonam, elas saem. Não faça isso. Reconheça, se arrependa. Permita que Ele opere, que Ele faça produzir esse bom fruto na tua vida. E continue a tua caminhada com o Senhor. Porque para Ele, para Deus, o que importa é como está o teu coração. É isso que vale. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. Senhor, nós agradecemos porque abrimos a Tua palavra e vemos nas histórias que estão ali o quanto o Senhor se importa com as nossas vidas. E que nós possamos permitir que o Senhor toque em nosso coração. Termos um coração como o coração de Jesus. Um coração sincero, aberto, sem conflito, Senhor. Senhor, que aquilo que está em nós, que essa natureza nossa, pecadora que está dentro de nós, possa cada vez mais diminuir e diminuir e diminuir. E a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, aumente cada vez mais, produzindo os bons frutos maravilhosos, que fazem diferença para a nossa vida, fazem diferença para as pessoas que estão à nossa volta, e faz diferença para nós honrarmos e glorificarmos o Teu nome.
reconhecendo quem o Senhor é para nós. E tudo isso como um testemunho vivo, Senhor. Sim, nós como um testemunho vivo, para todas as pessoas que estão à nossa volta e não te conhecem. Que elas olhem para nós, Senhor, e elas possam reconhecer, sim, Tu é um discípulo de Jesus. Sim, Tu tem algo que eu não tenho, mas eu quero ter isso. Me ajude. Ah, Senhor, nos abençoe dessa forma. E possamos ter uma semana em que possamos refletir sobre isso e viver isso cada dia mais. Colocamos tudo isso diante de Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Ok, gente. Tenham todos ainda um bom tempo, um bom domingo. Pessoal que está nos assistindo, tenha uma boa semana e que Deus abençoe a todos nós. Graças a Deus tem mais uma música, né? Sim, tem mais uma música. Aí o Mateus vai, né, dar um jeito. Vamos concluir, terminar com mais uma música, louvando, adorando ao Senhor.
tenhamos uma semana de intimidade com Ele, de permitir que Ele realmente sonde o nosso coração. Eu preciso, e imagino que cada um de nós precisa ser avaliado pelo Senhor. Sejam abençoados, um bom domingo e até.